A paz do Senhor Jesus, meus queridos, honras e glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que possui o nome que está acima de todos os nomes. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. Mais uma vez, estamos aqui para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que o Senhor Jesus orientou, né? Examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam a respeito de mim. E nós, como de costume, né, iremos orar ao nosso Deus, louvando a Ele, exaltando a Ele por essa oportunidade e pedindo a Ele que fale conosco e que nos edifica por intermédio da sua palavra. Querido Deus, em nome do Rei Jesus, Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, te agradecemos pela nossa vida, te exaltamos por esse dia. Pai, te engrandeço pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede, ó Pai, de te servir, pela oportunidade de conhecermos as Sagradas Escrituras. Querido Espírito de Deus, pedimos a direção do Senhor nesse estudo, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, pedimos ao Senhor que venha abençoar a vida de todos aqueles que hão de ouvir a Tua palavra. Ó Pai, que cada um possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a permanecer ouvindo a palavra do Senhor. Nós já temos alguns vídeos gravados, já está disponível no YouTube, né? E estamos estudando lições maravilhosas nesse novo trimestre, né? Eu decidi também fazer aquilo que muitos outros servos de Deus no Brasil já têm feito, né? Temos estudado a palavra do Senhor e nesse primeiro trimestre do ano de 2023, estamos estudando sobre o avivamento na obra de Deus, o avivamento na vida do cristão. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4, falando sobre o ministério avivado do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Será um prazer muito grande ter você fazendo parte dessa família maravilhosa, a família Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E você também pode estar compartilhando essa palavra, aquele ou aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir essa palavra que você estará ouvindo nesse dia. E nesse primeiro trimestre de 2023, estudando sobre o avivamento na Sagrada Escritura, a primeira lição nós estudamos falando sobre avivamento. O que é avivamento? Segunda lição, o avivamento no Antigo Testamento. Terceira lição, o avivamento no Novo Testamento. E hoje estaremos estudando a quarta lição, falando sobre o ministério avivado do Senhor Jesus. Acompanhe comigo. O textuário nos diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Essa palavra está registrada em Lucas capítulo 4, versículo 14. A verdade prática nos diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária situação do Espírito Santo. A extraordinária atuação do Espírito Santo. Corrigindo, né? A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Graças a Deus. Já iremos ler aqui a nossa introdução. O nosso estudo de hoje será baseado nessa leitura bíblica que eu acabei de ler, que está no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 22. Hoje nós iremos estudar sobre o avivamento ou o ministério avivado do Senhor Jesus. Nós somos sabedores que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo quando completou 30 anos de idade, 30 anos de vida. Jesus como homem, a Bíblia fala que Jesus ele foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. E nós iremos falar um pouco sobre a ação do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. A introdução está nos revelando dessa maneira, ou está nos revelado dessa maneira. Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nessa lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Oh, maravilha de Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que o ministério de Jesus foi um ministério marcado pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus marcou, o Espírito Santo marcou o ministério de grandes profetas. Grandes profetas, quando nós falamos grandes profetas, nós estamos nos referindo ao impacto causado pelo Espírito Santo na vida dos profetas. Quando nós falamos grandes profetas, estamos nos referindo às mensagens de Deus que foram guardadas, registradas na Bíblia Sagrada através deles. Quando falamos de grandes homens de Deus, estamos falando da repercussão que eles causaram na sua geração, na sociedade do seu tempo, trazendo a palavra de Deus. Eles passaram, eles desceram a sepultura, mas as palavras que saíram dos seus lábios continuam ecoando, continuam sendo transmitidas a povos diferentes, culturas diferentes, países diferentes, nações diferentes. Por aí a gente vê que toda a Sagrada Escritura, toda a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para corrigir, para exortar. E o apóstolo Pedro, ele diz que a palavra de Deus ela não foi simplesmente escrita por homens qualquer, mas homens inspirados por Deus, homens receberam a revelação do Senhor e assim escreveram. E Jesus inicia o seu ministério. A Bíblia fala que a fama de Jesus, ela se estendeu, ela ultrapassou províncias, ela ultrapassou barreiras, ela ultrapassou divisas, ela chegou até os ouvidos de muitos gentios. Gentios eram povos que não eram judeus. E Israel havia passado um período de silêncio, aquele período do livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro livro, vou recapitular aqui, vou explicar porque eu já falei em outra hora. Não é porque a gente enxerga o livro de Mateus como o primeiro livro da Bíblia. Não é porque o primeiro livro do Novo Testamento
Mateus, está agrupado aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Mateus, e isso não significa que é provado que realmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas o que vem ao caso aqui é que depois de cerca de 400 anos de silêncio, que é o período de Malaquias a Mateus, Deus, então, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, Deus envia o Senhor Jesus Cristo. Mas a princípio, Deus agiu, Deus guiou, Deus falou através do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui mais detalhado a ação do Espírito Santo na vinda de Jesus a esse mundo. Numa ocasião em que foi gerado no ventre de Maria. A ação do Espírito Santo na ocasião em que Jesus foi batizado nas águas. E assim por diante. Jesus, o primeiro ponto, nos diz assim. Nós iremos falar um pouco sobre a fama de Jesus, sobre a repercussão do ministério de Jesus e assim por diante. Primeiro ponto, Jesus é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito Santo na vida de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Deus enviou o anjo Gabriel até a cidade, até a casa de Maria. Maria era uma jovem, segundo alguns comentaristas bíblicos, Maria poderia ter seus 13, 15, no máximo 18 anos, que dentro da cultura daquela época era normal. Segundo alguns historiadores, né, naquela época, né, as moças, elas casavam ou estavam comprometidas com o seu namorado para casar, já nova. E aqui a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o anjo Gabriel até a casa de Maria. Era a revelação do Espírito Santo trazida ao coração de Maria. Olha o que está escrito. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia, olha só, no nascimento de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Porque na ocasião em que o anjo Gabriel falou para Maria, que Maria iria ficar grávida, que Maria iria gerar uma criança, a princípio Maria desacreditou, mas como se dará isso se eu não conheço varão? Ou seja, ela ainda não era casada. Aí o anjo faz uma promessa guiada pelo Senhor, porque os anjos são criaturas de Deus. E o anjo diz, né, descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também, Maria, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Oh, glória a Deus! Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino na encarnação de Jesus no ventre de Maria. Aqui a gente vê a ação do Espírito Santo trabalhando na vida de Maria. A gente vê a ação do Espírito Santo na promessa que saiu dos lábios do anjo. A gente vê a ação do Espírito Santo confortando Maria como confirmação daquela promessa. Descerá sobre ti a ação, descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria. E o santo que de ti há de nascer, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo servindo a Jesus, que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu aprendi que esse mistério chamado mistério da piedade, esse mistério chamado de mistério da encarnação de Cristo, é um dos maiores mistérios descritos na Bíblia. É um dos maiores mistérios, algo que estava oculto no plano de Deus. Porque já era plano de Deus. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram lá no jardim. Deus não foi pego de surpresa porque Deus, ele é onisciente. Ou seja, Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. E ali Deus prometeu enviar o Senhor Jesus. Na promessa de Gênesis, capítulo 15, versículo... Vamos ver o que está escrito aqui para não ter nenhuma dúvida, né? Sobre a promessa, quando Adão e Eva
quando Adão e Eva pecaram. Vamos ver aqui a promessa do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é uma promessa relacionada à vinda de Jesus. E Jesus veio na plenitude dos tempos. E a gente vê a ação do Espírito Santo já na promessa do anjo feita a Maria. E Jesus se encarnou. O apóstolo João, no evangelho que leva o seu nome, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente vê também o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Filipe, dizendo que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está se referindo a Jesus. Jesus, sendo Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, a encarnação significa Jesus, o Deus vivo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Pela ação do Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre de Maria. E diz a Bíblia que Jesus nasce. E do momento em que Jesus, do momento em que Maria recebe essas revelações da parte de Deus, do momento em que José também recebe orientações da parte de Deus com relação a quem seria Jesus, Deus não se preocupou em revelar detalhes sobre como foi a vida de Jesus nesse período de 30 anos. Só existe poucas referências, como por exemplo, tem um texto bíblico que fala que Jesus, quando nasceu, Maria e José levaram no templo para ser consagrado. A Bíblia fala também que Maria e José foram participar de uma festa em Jerusalém, porque já era um costume dos judeus, era mais do que um costume, Deus havia ordenado, né? A comemoração da Páscoa. Os judeus iam, né, participar da Páscoa lá em Jerusalém. E Jesus, com seus 12 anos, ali estava já participando da festa da Páscoa. Vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu aquele dia, mas é só para falar que Deus não se preocupou em dar detalhes sobre como foi a vida de Jesus até os 30 anos. Mas o certo é que na ocasião em que Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista, ali no Rio Jordão, o Espírito Santo falou com João Batista naquele dia. Aqui está escrito, né? Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, na ocasião em que João Batista estava batizando o seu primo, Jesus, diz a Bíblia, né, que João viu uma pomba, que a pomba representa, simboliza o Espírito Santo. E Deus falou, o Espírito Santo falou com João Batista, confirmando que aquele ali era o Senhor Jesus. Esses textos bíblicos, né, tá em Mateus capítulo 3. Vamos ver o que está escrito aqui em Mateus capítulo, já que estamos em um estudos bíblicos, para não ficar, para a gente ter condição de ter um entendimento bem à altura. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Batismo de Jesus.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me compraste. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Era a confirmação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Era uma confirmação de Deus dada ao profeta João Batista de que aquele ali era o ungido de Deus. E eu me recordo que quando João Batista, no período em que ele estava fazendo a obra, evangelizando, né, ele deixava bem claro que quando as lideranças judaicas, quando as lideranças do Sinédrio, quando os sacerdotes, um sacerdote, enfim, a liderança daquela época, eles ficaram quietos, querendo saber se João Batista era o Messias aguardado pelo povo de Israel. Mesmo que por detrás daquela pergunta, né, daquele interesse, existia um sentimento errado, porque a liderança do Sinédrio tinha uma preocupação de não querer que a popularidade de Jesus, de qualquer outro profeta, fosse superior à popularidade deles ali entre os judeus, né? Eles tinham medo de perder isso aí. Eles então mandaram perguntar a João Batista: diz-nos quem tu és. E aí João Batista vai e responde: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E além disso aí, João Batista também deixou bem claro que ele batiza, eu batizo com água. Eu só posso batizar com água. Mas depois de mim virá um que vai batizar com água e vai batizar com fogo também. Aleluia! E esse eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. Então era João Batista mostrando a sua indignidade, o seu imerecimento diante de Jesus, o Deus vivo que se fez carne e habitou entre os homens. Então a gente vê a ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus, no ministério, no batismo de Jesus, porque na ocasião do batismo de Jesus, ouviu-se uma voz dizendo, era Deus dizendo: este é meu Filho amado, em quem me compraste. Glória a Deus. E a Bíblia fala que depois que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, Jesus foi levado para o deserto, não por si próprio, não foi levado pelo deserto por uma ação do diabo, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo guiou o Senhor Jesus até o deserto. A intenção do Espírito Santo, a intenção de Jesus em ser obediente, indo para o Espírito Santo, indo para o deserto, vou repetir, a intenção do Espírito Santo, guiando o Senhor Jesus para o deserto. A intenção do Espírito Santo, levando o Senhor Jesus para o deserto, tinha várias finalidades. Uma delas, como eu já disse aqui, né, Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Como homem, Jesus precisava passar por algumas experiências que o ser humano costuma passar. Jesus precisava passar por algumas experiências na vida espiritual para nos mostrar que temos condição também de passar e vencer. E a Bíblia fala que Jesus foi levado para o deserto. Ali Jesus ficou 40 dias sem comer, sem beber, na dependência do Pai, na dependência do Espírito Santo. Ali Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado pelo diabo no que diz respeito a comer, porque o diabo sabe que uma das maiores necessidades do ser humano é se alimentar, e tem muita gente que por causa de um pedaço de pão, são capazes de muitas coisas contrárias à vontade de Deus. Mas a gente vê que Jesus se encheu com o Espírito Santo. Ele era Deus, mas como homem, ele viveu na dependência do Pai. E diz a Bíblia que o diabo foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado pelo diabo. Diz a Bíblia, não nesse texto, mas em outra passagem bíblica, parece que está em Hebreus, tem um texto bíblico que diz que Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo, mas em momento algum ele pecou.
E no momento em que ele estava sendo tentado lá no deserto, a Bíblia fala que ele venceu todas as tentações pela palavra, pela palavra. Lembra que o diabo chegou para Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai dos lábios do Senhor. Depois, se você tiver o tempo, você pode conferir as outras tentações que Jesus venceu. Está registrado em Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Vou abrir um pouquinho aqui, porque está muito quente aqui na região onde a gente reside, aqui em Betim. E a palavra de Deus também nos diz que o Espírito Santo agiu no ministério de Jesus. É o segundo subponto aqui do primeiro ponto, né? O Espírito Santo do ministério de Jesus. A Bíblia diz a Bíblia que com cerca de 30 anos Jesus iniciou o seu ministério, depois que ele voltou do monte da tentação. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Vamos ver o que se encontra aqui em Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24. 23 e 24. Cadê? Perdão, cadê? Vamos ver o que está escrito aqui. Falei Mateus, mas vamos aqui, é o texto mais... Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. Ou seja, depois que Jesus passou por aquele processo de dependência do Pai, de preparação pelo Espírito Santo, Jesus então inicia o seu ministério. E é interessante observar que no ministério de Jesus aconteceram muitos milagres. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus, ele entrando na cidade de Naum, ele ressuscitou um jovem que estava morto. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, ele curou um cego de nascença. Isso está registrado em João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele ressuscitou também a Lázaro. Isso está em João, capítulo 11, quando Jesus foi até a Betânia, e lá estava Lázaro, que já estava morto. Mandaram chamar Lázaro, Lázaro estava doente. Jesus só chegou lá depois de quatro dias. E lá já estava morto. Diz a Bíblia que Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus também curou uma mulher que estava com fluxo de sangue. Jesus curou coxos. Jesus curou cegos. Jesus curou surdos. Jesus libertou Maria Madalena, que estava possessa de demônios. Jesus perdoou uma mulher que a Bíblia chama ela de mulher pecadora, né? Ela foi acusada de adultério. E Jesus deixou bem claro. E os judeus queriam que Jesus tivesse a mesma opinião. E Jesus mostrou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus, por onde passou, ele pregou o amor, ele pregou o perdão, ele pregou a santificação, ele pregou a regeneração, ele pregou sobre o arrependimento. Jesus restaurou famílias. Jesus veio não foi apenas para os judeus da sua época. Jesus veio para os gentios também. Jesus também veio para todo aquele que não fazia parte do judaísmo. Porque Jesus também veio para quebrar culturas, para quebrar chamados paradigmas. Jesus veio para unir os judeus e os gentios e fazer deles um só povo, a igreja, constituída de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas lavadas pela palavra de Deus, fazendo de nós um só povo, tendo uma só esperança, tendo uma só fé. E o ministério de Jesus foi marcado por muitas maravilhas realizadas pelo Espírito Santo.
é a palavra de Deus que nos mostra. A Bíblia fala que um certo dia, que os judeus eles tinham o costume de participar dos cultos na sinagoga, né? Um certo dia, é porque existia o templo em Jerusalém, era o principal local de adoração a Deus. E a palavra de Deus também nos mostra que existiam as chamadas sinagogas. Era como se fosse um ponto de pregação. Dentro da nossa cultura aqui, para você entender melhor, é como se fosse um ponto de pregação. E nessa sinagoga os judeus adoravam ao Senhor, louvavam. Dentro da oração tinha um momento de louvar a Deus, um momento de orar, um momento de ouvir a palavra de Deus. Segundo alguns comentaristas, as sinagogas também muitas das vezes funcionavam como uma espécie de escola, espécie de curso de teologia. Era um local onde as pessoas se reuniam para conhecer mais a Torá, ou o Pentateuco, ou alguns comentários judaicos relacionados a pontos da Bíblia, né? Porque também Deus entregou para o povo de Israel 10 mandamentos. 10 mandamentos. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 20. Mas foram acrescentados pelos anciões ou pelos chamados rabinos, né, mestres em Israel, foram acrescentados 613 novos mandamentos, acréscimos feitos pelo homem, fazendo com que se tornasse mais difícil ainda para o judeu obedecer ao Senhor. Então Jesus vem e nos diz: um novo mandamento eu vos dou, que ameis o seu próximo como a si mesmo. Então existe 10 mandamentos, mas os dois principais, existe 10 mandamentos, mas existe dentro dos 10 mandamentos as doutrinas bíblicas, que sejam outro tema para uma outra oportunidade. Mas Jesus deixou bem claro que os 2 mandamentos principais é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele continuou marcando o ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi participar de um culto na sinagoga e naquela ocasião deram oportunidade para ele ler a palavra, né? Que, segundo alguns comentaristas também, a gente fala segundo alguns comentaristas da Bíblia, das Bíblias de estudo, livros, porque afinal de contas isso não aconteceu ontem. Isso aconteceu bem antes do Brasil ser até descoberto, né? Isso aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Mas os comentaristas que têm compromisso com a Bíblia, eles fazem os seus comentários também baseados principalmente na Sagrada Escritura. E Jesus recebeu a oportunidade naquele dia de ler a palavra, né? E ao ler a palavra, que não era o Novo Testamento, era o Antigo Testamento, diz a Bíblia que Jesus, ele leu um texto que está no livro do profeta Isaías, e que também está no livro de Lucas, que nós lemos aqui nessa noite, né? Perdão, nesse dia, né? Ele leu a palavra que estava escrita: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus, para que me ungisse, olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor habitou sobre Jesus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E Jesus operou muitas maravilhas. E o ministério de Jesus foi marcado, como eu te falei aqui, por obras. Não só por palavras, mas também por obras. Vamos prosseguir aqui. Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração é o segundo ponto, né? Jesus e a oração em seu ministério. Pensa num homem que podemos nos espelhar como um homem que viveu uma vida de oração. Pensou em Jesus? Parabéns. É dele mesmo que eu estou me referindo. O Senhor Jesus, ele é o maior exemplo para a igreja. O Senhor Jesus, ele é o maior exemplo para a humanidade. Não é só para nós cristãos. Não é só para o judaísmo. Não é só para qualquer outra religião do mundo que, crendo ou não, se Jesus é Deus ou não, porque existem essas discordâncias por aí.
Mas o certo é que se alguém tiver interesse em descobrir quem foi realmente uma pessoa de oração, com certeza, o Senhor Jesus, Ele lidera. Quão grandes exemplos o Senhor Jesus nos deu de ser um homem que viveu na dependência do Pai. E olha que o seu ministério durou apenas 3 anos e meio. O ministério de Jesus durou 3 anos a 3 anos e meio, porque ele foi batizado com 30 anos. Foi pouco tempo? Foi, mas foi tempo suficiente para Jesus viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida na oração, uma vida de oração. Jesus até nos ensinou sobre a oração. Os discípulos uma vez perguntaram para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. E a Bíblia fala, né, que Jesus ensinou seus discípulos. E existe a oração do Pai Nosso, né, que foi a oração ensinada por Jesus. Aquela oração que diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pois bem, Jesus quis mostrar que dentro da nossa oração, dentro da nossa devoção, dentro do nosso momento de adoração, dentro do nosso momento em que entramos no aposento para falar com Deus, na nossa adoração, na nossa oração, deve ser incluído esses aspectos aqui, esses ensinamentos de Jesus. Ou seja, na sua oração, você deve se prostrar com humildade e com dependência e reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Você pode ter um pai na terra, sim. Você pode ter um padrasto na terra, sim. Você pode ter alguém que você considera como pai. Parabéns por isso, que a gratidão agrade a Deus. Mas não esqueça que sobre tudo e sobre todos, você tem um Pai celestial. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quer saber um pouco mais sobre o que deve ser incluído nas suas orações? Depois você pode estar procurando lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, lá tem um ensinamento sobre a oração. Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 9. Então Jesus viveu uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Diz a Bíblia que Jesus viveu tanto na dependência da oração que por várias vezes Jesus passava o dia todo andando a pé sobre terras, poeiras, porque naquela época não tinha transporte que tem hoje. Jesus se desgastou bastante em favor da obra missionária guiada pelo Espírito Santo, mas mesmo em meio ao cansaço da jornada durante o dia, evangelizando, visitando aldeias, indo de encontro às necessitados, mas quando chegava a noite, Jesus ia para o monte e passava a noite toda orando ao Pai, buscando ao Pai, se revestindo de poder, porque como homem, Jesus demonstrou que necessitava da ação do Espírito Santo sobre ele. Isso nos mostra, meu amigo, minha amiga, isso nos mostra, meu irmão em Cristo, que nós não conseguiremos chegar até o fim da nossa jornada como servo de Deus, como obreiro da casa do Senhor Jesus, não conseguiremos vencer as hostes espirituais da maldade, não conseguiremos vencer as ações do diabo, não conseguiremos vencer o mundo, o pecado, a natureza pecaminosa, se não vivermos uma vida de oração na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. Jesus viveu uma vida na vontade do Espírito Santo. Jesus viveu uma vida de oração. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto, uma vida na unção do Espírito. Uma vida na unção do Espírito. Aqui já é uma palavra direcionada aos obreiros e às obreiras de Cristo. Aqui já é uma palavra direcionada a você. Você que por mais que não seja um obreiro ou uma obreira, mas é um servo de Deus, é uma serva de Deus, você também precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. O seu ministério, a sua vida espiritual precisa ser marcada pela ação do Espírito Santo. A unção, primeiro ponto aqui, o primeiro subponto do terceiro ponto.
A unção do Espírito na vida do obreiro. Ou seja, o obreiro tem muitas coisas para fazer, né? O obreiro do Senhor Jesus e a obreira do Senhor Jesus, muitas das vezes tem muitas funções na obra de Deus. Tem um pastor que dirige o culto, que ministra o culto de ensinamento, mas aqueles pastores dinâmicos, eles não vão fazer a obra de Deus sozinhos. Eles vão levantar novos cooperadores, eles vão levantar novos obreiros. E normalmente o obreiro ou a obreira tem muitas tarefas, né? Tem aquele irmão que fica na portaria, é o porteiro, conhecido também como um recepcionista. Tem aquele que limpa a igreja, tem aquele que prega, que ministra estudo, tem aquela irmã que ensaia com a mocidade, tem um irmão que lidera a mocidade. Então, às vezes, um obreiro, uma obreira tem muitas funções, muitos cargos na obra de Deus. E a lição está nos mostrando que não podemos fazer a obra de Deus como se fosse uma coisa de uma rotina normal. Não podemos encarar aquilo que deve ser feito na obra de Deus como algo qualquer. Não podemos pensar que basta chegar lá, sentar, adorar e ir embora. Não basta apenas atender o pedido do pastor que pede para ir no evangelismo ou para chegar mais cedo. Não podemos ter esse pensamento de ir só para agradar A ou B. Mas a partir do momento que o homem de Deus, a mulher de Deus se preocupa em ser cheio do Espírito Santo, ele vai se preocupar em viver uma vida de oração. Ele sabe que para Deus fazer maravilhas através da vida dele, ele deve encarar o culto com realidade. Ele deve encarar a obra de Deus com amor, com responsabilidade, com dedicação. E a partir do momento que o servo de Deus, o homem e a mulher, se dedicam em buscar a presença de Deus, quando ele prega, quando ele ora, o Espírito Santo confirma, muitas das vezes, o seu ministério. Deus ouve essa oração, muitas das vezes, e responde na hora. Deus opera maravilhas através da vida dele, como operou na vida de muitos profetas do passado, através das suas vidas de oração e de dependência do Espírito Santo. Aqui ainda nesse comentário, né? Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar o jejum e a oração. Prosseguindo, a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial. O comentarista está nos dizendo que viver uma vida cheia do Espírito Santo não é privilégio apenas daqueles que carregam títulos de pastores. Algumas igrejas, né, consagram mulheres a pastoras, mas isso aí não é o mais importante. O mais importante é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de dedicação a Deus. Estou gravando aqui. Vou prosseguir aqui. A unção do Espírito na vida do crente. Como nós estamos falando aqui, vamos ver o que está escrito aqui. Tem um texto bíblico que nosso estudo é baseado na palavra. 1 Pedro, já estamos encaminhando para o final. 1 Pedro 2,9. Já estou indo. 1 Pedro 2,9. Vamos ver o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, relacionado a uma vida de unção, né? Uma vida na dependência do Senhor. 2,9. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então o apóstolo Pedro, ele está mostrando aí que nós, ele não faz questão de... Pedro não se preocupa com esses detalhes de falar nós, obreiros, nós, obreiras, cooperadores da obra de Deus.
Pedro não age dessa maneira. O apóstolo Pedro coloca todo mundo juntos. Obreiro, ele diz, nós somos a geração eleita, a igreja de Cristo, o cristão, espalhado por todo mundo. Mas vós sois a geração eleita. O sacerdote real, sacerdote significa que hoje todo cristão pode ter livre acesso à presença de Deus. Diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus ele morreu, quando morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa que no passado o véu impedia a pessoa de ter livre acesso à presença de Deus. Só o sacerdote podia interceder em favor do povo de Israel, ou em favor do pecador. E depois vinha o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no Santo do Santo, para oferecer sacrifício a Deus, o dia da expiação, né? Oferecer a Deus sacrifício em favor de todo o povo de Israel. E Pedro diz que hoje nós todos somos sacerdotes, nação eleita. Oh, glória a Deus! Então hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 6, ele diz, no demais, irmãos meus, vamos ver aqui, fortalecei-vos no Senhor e na força vamos ver aqui, Éfeso capítulo 6, falando sobre a necessidade do crente, do cristão, do homem e da mulher de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Éfeso capítulo 6, a partir do versículo 10. O tema desse texto bíblico aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, no demais, irmãos meus, o tema é a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos de meus? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo não é um produto de ficção. O diabo não é um personagem criado pelo povo de Deus na terra. O diabo é um ser real. Deus criou o anjo, a Bíblia fala, né, no livro do profeta Ezequiel, né, sobre a existência desse anjo, Lúcifer, que se rebelou contra Deus, e nós o apelidamos de diabo, que significa adversário. Ele existe, ele é real. Tem um texto bíblico no livro de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, ali fala sobre, já que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas ali nós interpretamos também. Existem outras interpretações, sim, mas uma das principais é que o cristão está cercado por várias testemunhas. Testemunho que diz respeito a pessoas que às vezes não conhecem o Evangelho, a gente tem que dar um bom testemunho. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Isso fala de um anjo que está ali para nos proteger e é testemunho das nossas atitudes. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor. É uma testemunha também da nossa vida com Deus. E como que podemos vencer as lutas espirituais? Como que podemos vencer o diabo? Vivendo uma vida de oração na dependência do Espírito Santo, como o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu esse exemplo. Jesus viveu uma vida na dependência do Espírito Santo. Jesus operou maravilhas em Atos dos Apóstolos, tanto Estevão, quanto João, quanto Pedro, eles fizeram questão de, no momento em que foram testificar sobre Jesus, que era o profeta prometido por Deus no Antigo Testamento, eles faziam questão de dizer, né, que Jesus foi ungido pelo Pai para a realização de grandes obras. Você também foi chamado por Deus para a realização de grandes obras.
obras que vinham glorificar o nome do Senhor Jesus. Pois bem, queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico, né? Espero que você tenha aprendido um pouco da palavra do Senhor. Hoje o nosso estudo foi resumido, né? Resumido baseado nos últimos estudos, onde a gente tem ido até 1h10, 20, 1h30, mas eu creio que o que foi estudado aqui é o suficiente para a gente entender sobre a necessidade de viver uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo marcou o ministério do Senhor Jesus e o Espírito Santo está conosco. Jesus falou: eu vou para o céu e eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador. Então o Consolador, que é o Espírito Santo, o Consolador, que é uma pessoa, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está com você aí. E se você ainda não tem a presença dele, clame a ele. Se arrependa dos seus pecados, creia nele, fala com ele: Espírito Santo, venha morar dentro de mim, faz de mim uma nova criatura. Pois bem, nós iremos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, né? Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, ó Deus, pelo esse momento que tivemos de estudar a Tua Palavra. Ó Deus, venha nos ajudar a viver uma vida na dependência do Espírito Santo, como o Senhor Jesus viveu uma vida na dependência do Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, abençoe todos que estarão vendo esse vídeo ou ouvindo essa palavra. Venha converter os corações, venha perdoar os pecados, venha restaurar a vida espiritual, venha dar um novo coração, venha quebrar toda maldição, meu Deus, venha tirar toda e qualquer depressão. Pai, se porventura a pessoa que estiver vendo esse vídeo estiver em um leito, uma cama, muitas das vezes enganado ou numa prisão, Senhor, venha ouvir essas orações, venha mudar a vida espiritual dessa pessoa. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Pois bem, amigos, chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Estamos aqui sempre trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. E você também pode sugerir, se você tiver interesse de sugerir algum tema bíblico para nós estar meditando, você tem liberdade. Compartilhe essa palavra com algum amigo, algum irmão em Cristo, alguém que você sabe que está precisando ouvir a palavra de Deus. E você que mora aqui na cidade de Betim, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, você que mora mais precisamente no bairro Santa Cruz e dos bairros circunvizinhos ali, né, como no caso do bairro Nova Abade, bairro Laranjeira, tem o bairro Biriçu, enfim. E você é o meu convidado especial para participar conosco dos cultos na Igreja Assembleia de Deus Missões, aqui em Betim, na Avenida Marco Túlio, número 9410. E mais precisamente eu quero convidar você para participar das nossas escolas dominical. Aos domingos nós estamos ali adorando ao Senhor, na Avenida Marco Túlio, número 9410. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Que Deus continue te abençoando. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Dê o seu joinha, compartilhe, pregue a palavra do Senhor também.